Obrigado. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos nós, em nome dele. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Vamos ficar em pé só um pouquinho? E vamos dar as nossas mãos. Nós somos todos absolutamente diferentes e completamente iguais. Pai, o Senhor nos fez iguais, o Senhor nos fez absolutamente únicos e singulares. Obrigado por esse mistério que nos torna a todos iguais e completamente diferentes. Eu quero pedir que na noite de hoje o Teu Espírito venha afirmar esta verdade em nós, para que por meio dela a nossa compreensão de Ti, de nós mesmos, do próximo, da vida, cresça. E que com ela cresça também a nossa paz para ser e para deixar ser. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós vamos ler em Lucas 23, do verso 39 ao verso 43. Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Que diz assim: um dos crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Você já pensou por que desse final carregar esses elementos de natureza cênicas tão fortes? Nós estamos diante da cruz, da crucificação. E uma das imagens mais poderosas dessa crucificação é esta que está aqui descrita. Porque Jesus está crucificado e ao lado dele 2 ladrões. Primeira pergunta que me ocorre é por que não são 2 médicos? Ou 2 advogados? Mais propriamente no Brasil poderiam ser 2 políticos. Mas são 2 ladrões. Provavelmente se fosse qualquer outra categoria humana que não fossem 2 ladrões, a gente fosse encontrar algumas desculpas morais a darmos a nós mesmos, né? Ou tentando identificar, quem sabe, o comportamento de uma determinada pessoa, alguma coisa que ela fez na vida que a levou até ali. Mas o fato de serem 2 ladrões já os remete para esse destino infernal. E a gente simplesmente olha e vê a cena onde o Cristo Salvador está cercado por 2 malfeitores. O que nos leva a uma pergunta, e a pergunta é basicamente a seguinte: à luz de Romanos, capítulo 3, capítulo inteiro, seja do verso 9 ao 18, seja especificamente o verso 23, a questão é: o que é que nos torna diferentes uns dos outros? Porque ali nós temos o crucificado, que é o Salvador, ao lado dele 2 ladrões, em volta o cenário inteiro. Mas parece que a nossa eleição moral justifica a presença daqueles 2 ladrões ao lado de Cristo na execução.
se havia alguém para estar ali que fosse aquele tipo de gente, é o que pensamos. A questão é, à luz da palavra de Deus, que diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, que a garganta de todos nós é aberta como um sepulcro, que a nossa língua é peçonhenta, que os nossos pés são velozes para derramar sangue, que os nossos olhos são cobiçosos, que a nossa natureza é pervertida, e conclui dizendo que todos pecaram e igualmente carecem da glória de Deus. À luz dessa afirmação, o que é que nos difere uns dos outros? Não poderiam ser 2 médicos, 2 advogados, 2 políticos, 2 jogadores do Náutico? Nem tanto, não é? Enfim, qualquer 2, qualquer 3, qualquer um. São 2 ladrões que estão lá. Aí você pergunta o seguinte: se não há nenhuma diferença entre nós humanos, qual o estímulo que eu recebo para ser melhor? Se todos pecaram igualmente, carecem da glória de Deus, e se não existe absolutamente nada que nos difira aos olhos de Deus no que diz respeito a quem nós somos, porque a nossa natureza é essencialmente caída, que estímulo eu tenho na vida para viver e ser e buscar o melhor em mim? A resposta é óbvia: apenas para ser melhor. Pois é melhor para você ser melhor. Só isso. O nosso problema é que quando a gente pensa em construir alguma coisa melhor de nós, a gente sempre trabalha na perspectiva da comparação. Eu sou melhor do que o outro. Você não é melhor do que outro nenhum. Você só tem a chance de ser melhor do que você mesmo. A única pessoa que você pode superar na vida é você. E o convite é duplo. De um lado, para que eu olhe em volta e diga que eu sei que todos pecaram igualmente e carecem da glória de Deus, e isso nos é comum. De um outro lado, eu também sei que não estou numa competição de bondades e virtudes com ninguém. E sei também que a única pessoa que eu posso suplantar na terra sou eu mesmo, de modo que ser melhor é melhor para mim. A gente fica pensando quais são os critérios aplicados para diferenciar esses 2 homens que estão ali ao lado de Jesus na cruz. Quais foram os critérios que a gente usaria para identificá-los, para marcá-los? Há Jesus, e ao lado dele há 2 homens, e eles são chamados de ladrões. Mas mesmo sendo ladrões e mesmo estando enquadrados na lei, sob o juízo que lhes trazia aquela condenação e aquela sentença, eles não são iguais. Eles são iguais perante a lei, mas eles não são iguais um ao outro. 2 ladrões completamente diferentes um do outro, porque são 2 pessoas. Quais os critérios que a gente aplica para diferenciar esses 2 homens? O critério religioso certamente não pode ser usado sob hipótese alguma, porque certamente eles não são seres beatos. O critério legal, muito menos, porque os 2 estão debaixo da mesma sentença. E o critério moral, menos ainda, porque eles são chamados de malfeitores, portanto, pessoas que fazem mal à maioria, desenquadradas, portanto, da moral, porque a moral é a lei da maioria. Quebrou e quebraram vínculos e princípios de natureza social, portanto, morais. O critério usado é o único possível de se separar homem de homem na história e, sobretudo, na eternidade. O critério é um só, é a resposta que o coração humano dá ao Cristo crucificado. Todos pecaram, e todos igualmente carecem da glória de Deus. O que nos diferencia é simplesmente isso. Olha aqui para mim. Você está ouvindo essa palavra simples de Deus hoje à noite. A diferença é a resposta que você dá.
A diferença não é religiosa, não é moral, não é ética, não é legal. A diferença é qual a resposta do coração. Porque aqui há dois homens ao lado de Jesus que se enquadram em todas as definições do que é ruim, do ponto de vista da religião, da lei e da moral. Mas eles não são idênticos aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus há pessoas diferentes, que dão respostas diferentes. E aqui acabam todos os nossos anteparos e as nossas pretensões de juízo e de interpretação do próximo na perspectiva apenas das demonstrações visíveis e externas. Aqui acabam as nossas performances. Aqui acabam as nossas fanfarrices morais, legalistas e religiosas. E aqui começa o que vale e o que fica, que é a resposta do coração diante de Deus. Qual foi a resposta que esses dois homens deram a Jesus? Porque há duas respostas explicitadas aqui, há duas reações. Primeiro, a do malfeitor que blasfemava. Ele começa questionando o Cristo. Se tu és o Cristo, faze alguma coisa. Surge logo no coração dele uma questão. Ele diz, olha, se tu estás de fato morrendo por seres quem os outros disseram que tu és, e tu no mínimo silenciaste conniventemente com a declaração de que tu és o Messias, se tu és quem dizem que tu és, ou que tu mesmo já afirmaste ser, faze alguma coisa. A segunda resposta dele é tentar manipular a Cristo. Faz alguma coisa, desce da cruz e tira a gente daqui também. Vem logo uma provocação. Se tu és, portanto, realiza algo compatível com aquilo que tu dizes ser. É uma tentativa de manipular. E aí ele tenta usá-lo para quebrar a lei pela última vez. É um indivíduo que tenta usar Deus para quebrar a lei pela última vez na vida. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Arranje uma saída pela direita. O que revela a espiritualidade desse indivíduo e como é que ele pensa em Deus. Deus, na melhor das hipóteses, é alguém que pode me fazer sair ileso. Não importa do que e do que eu faço, o que permeia a espiritualidade de uma quantidade enorme de cristãos estão desse lado da cruz com esse malfeitor. É um Deus que tem que estar a serviço. Se ele é, que demonstre ser. É manipulável e tem que dar demonstrações. E a maior demonstração de Deus é me fazer passar impune e ileso. Fazer suspensão de tudo quanto eu fiz na vida e me irresponsabilizar no caminho. Agora tem um segundo malfeitor ao lado desse, que é o indivíduo que confessa os seus pecados. Primeiro, ele carrega o temor de Deus no coração. O texto diz que quando ele ouve o seu amigo dizer isso, a repreensão dele é: tu nem ao menos temes a Deus. Agora olha aqui para mim. A gente nunca imagina que um malfeitor morrendo ao lado de Cristo na cruz pudesse estar empanzinado e cheio do temor de Deus. A gente sempre quer encontrar temor de Deus sob togas e estolas e signos religiosos e expressões de fé convencionalmente afirmadas como tais. Mas aqui é um indivíduo que, se for visto segundo a aparência, é imediatamente repudiável, mas que carrega no coração o temor de Deus. E mais do que isso, ele discerne aquilo que teólogos até hoje não conseguem discernir, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas próprias transgressões. Porque ele vem e repreende o seu companheiro dizendo: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Você não conseguiu discernir, perceber que esse que está aí ao teu lado é Deus,
vivendo a nossa sentença. O que mostra que não existe nenhum caminho de iluminação pessoal, de autoilustramento, de autocapacitação, de instrumentalização filosófica ou teológica que abra os olhos de ninguém para a revelação. Se Deus não abrir os olhos, se a luz do Espírito não se derramar, ninguém vê a Deus jamais. A visão imediata é a do primeiro ladrão. Olha para o lado e vê um colega de sentença que carrega a fama messiânica, vê se dá um jeito de usar isso para a gente escapar. O outro olha para a mesma cena e enxerga algo completamente diferente. O que importa não é o cenário, o que importa é o olhar. Tudo está no olhar. E ele vê Deus em Jesus e enxerga a sentença humana sendo carregada por Jesus. Ele vê a vicariedade daquele ato. Não é apenas um colega de sentença, é Deus levando sentenças dos homens todos. Ele discerne que há uma convergência em Cristo que ele não pode explicar com palavras, nem com pensamentos, nem é capaz de teologizar a respeito. Esse testemunho do Espírito Santo não é passável com palavras frequentemente, mas ele se instala como um estado indiscutível. Eu sei. E aí, ele reconhece a pertinência de sua própria execução. Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Ele carrega o temor de Deus, ele vê Deus em Cristo, ele enxerga a sentença humana sendo carregada por Jesus, e ele reconhece a penitência de sua própria execução. A minha é com verdade. Eu estou fazendo o que os meus atos merecem. Eu transgredi leis e violentei o meu próximo, e eu não estou aqui com escusas humanas horizontais nenhuma. Eu recebo a minha própria penitência. Mas o extraordinário é que, conquanto ele aceite o que acontece no horizonte imediato como sentença legal, justa, que recai sobre ele, ele não pensa que a sentença dos homens é final. Ele crê que, para além das sentenças dos homens, há um juiz acima de todas as coisas. Ele crê que é possível você estar pagando uma pena no horizonte da história diante dos homens e, ao mesmo tempo, estar absolvido aos olhos de Deus enquanto já é e ainda é sentenciado. E ele percebe o Cordeiro sem mácula que tira o pecado do mundo, pois diz, mas este nenhum mal fez. E aí, arremessa-se na graça mediante a fé. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O resultado, gente, é que há mais um ladrão no céu e o céu está cheio de ladrões. Mais um pecador no paraíso, mais um perdido que foi achado, mais um marginal que chega para preceder pessoas da descendência de Abraão segundo a carne. Porque Jesus já havia dito, em verdade eu vos digo que muitos publicanos e pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Eu disse isso tudo apenas para introduzir este assunto, porque de fato não é isso que eu quero falar. É só para vocês prestarem atenção a essa introdução. A questão que eu queria que ficasse para nós hoje é só entradinha no presépio. A questão é que este episódio ajuda a gente a enxergar para a nossa própria vida. Nos dá uma perspectiva pela qual interpretar o mundo, ou não interpretá-lo. Olha só o que Jesus nos ensina aqui. Ele nos ensina que ele arranca o que há de melhor em nós mesmo na pior hora. Você podia repetir isso comigo? Ele ensina... Não, eu quero ver vocês repetindo, por favor. Ele ensina que ele arranca
o que há de melhor em nós, mesmo na pior hora. Porque esse homem está vivendo a pior hora da vida dele, e é na pior hora da vida dele que nasce, sai e aparece, borbulha e vem à luz o melhor dele. Então a pior hora não significa aquilo que pode arrancar só o pior de você. Frequentemente é na pior hora que aparece o que há de melhor em nós. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. É a soma entre a consciência que sabe quem é, sabe o que merece e, sobretudo, que pode receber o melhor de Deus somente pela fé na graça da cruz, é o que aparece aqui. Um indivíduo absolutamente imerso na realidade. Ele recebeu uma revelação, ele levou um susto. Ele olhou para o lado e... Deus está aqui. O colega dele começou a falar provocações e impropérios. Ele interrompe e diz: para. Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Haja luz e houve luz. O mundo tinha acabado de começar, era Gênesis para ele. Estava sendo iluminado, descaotizado, a vida estava ganhando sentido. Ele já conseguia ver o paraíso por um ato de luz, por uma revelação de Deus. O pior cenário se transforma na antessala da melhor visão. E o que tinha havido de pior nele é subitamente processado e transformado no que podia surgir de melhor no ser dele. E tudo isso acontece quando o indivíduo mergulha nessa realidade dentro da revelação. A realidade é quem eu sou. Eu não fujo de mim, não barganho comigo mesmo, assumo responsabilidades, identifico meus pecados, minhas faltas e minhas falhas. Mas estranhamente, sem que eu possa explicar, meus olhos se abriram. Eu discerni que esse que por mim morreu é Deus e levou sobre si os meus pecados. E ainda que eu saiba que eu mereço a sentença que estou recebendo, estranhamente também sei que nele existe uma salvação para além da minha sentença. Por isso eu tenho a ousadia de dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso só acontece quando a gente mergulha na graça. E aí, gente, as piores horas são ótimas para revelar se o coração é bom. Um coração é bom não quando ele é capaz de se exercitar em bondades visíveis muitas horas por dia, mas quando ele é capaz de dar a boa resposta à palavra de Deus toda vez que ela o atinge e o alcança. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que Jesus mostra a profundidade da maldade humana como sendo algo amoral. A maior profundidade da maldade humana não é moral. A gente fica o tempo todo tentando julgar as pessoas com categorias morais. Vem Jesus e desmonta isso tudo e mostra que a profundidade da maldade humana não é algo moral, ao contrário, é amoral. Pois se trata de uma perversão de essência e que pode ser insistente até a morte. Como tem um indivíduo aqui que insiste nisso até o fim. Tenta na última hora fazer uma armação com Deus e ver se pode sair ileso. Mas de um outro lado, há um outro que do ponto de vista da moral e da legalidade quebrou também todas as leis, mas carrega dentro de si uma essência diferente. O fato de serem dois homens à margem da lei e da moral serve para mostrar onde é o buraco, gente. O buraco é mais embaixo. São dois indivíduos aqui que do ponto de vista da moral estão condenados, mas mesmo condenados, Jesus diz: olha só a diferença entre os condenados. Tem uma essência diferente aí dentro de um deles. A terceira lição que Jesus nos dá
é que ele revela a não simultaneidade das leis de Deus e dos homens. Aqui as duas leis estão presentes. As leis dos homens estão se manifestando na forma da sentença da cruz. E a lei de Deus está se manifestando dentro daquilo que acontece no ambiente histórico das leis humanas, de modo que os condenados estão condenados, os sentenciados estão sentenciados e os criminosos estão pagando. Mas enquanto pagam aos homens, existe a prerrogativa divina de fazer suspensão daqueles pecados diante dele, de modo que nem sempre que alguém paga algo diante dos homens, está havendo a equivalência daquele pagamento diante de Deus. Porque as leis dos homens operam para a morte, a lei de Deus opera na graça e para a vida. Não são simultâneas. Pode haver quebra disso aí. A gente olha e diz, se danou, sem saber que daqui a um tempo vai encontrar com o danado na Nova Jerusalém e vai levar um susto. E aí vem Jesus e nos ensina e nos mostra como todos nós estamos de fato na mesma situação. Só o que o coração crê e a boca confessa é o que nos separa uns dos outros diante de Deus. Porque se o teu coração de fato agasalhar essa esperança e essa fé, se no teu coração tu creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca tu confessares isto, e agasalhares pela fé a justiça de Deus feita e realizada em Jesus em teu favor, e com a tua boca propagares essa convicção, tu serás salvo. E aí vem Jesus e nos possibilita a visão acerca da impossibilidade de qualquer ser humano julgar qualquer coisa ou qualquer um nesta vida. E de fato era isso que eu queria falar. Fiz essa viagem toda para chegar até aqui. Nenhum de nós tem capacidade para julgar, entender, discernir ninguém e nem coisa alguma nessa vida. Olhem bem para mim. Sabe por quê? Olhe para essa cena. Faz de conta que você não tem o Evangelho de Lucas, que é a única narrativa que existe sobre o diálogo que aconteceu ali. Estamos num cinema mudo. Não tem som. Você está de longe. O Calvário está diante de você. Você faz parte daquele grupo dos curiosos. Está ali o tempo todo vendo como é que vai acabar. Faz parte dessa ansiedade humana, contemplar a tragédia, discutir sobre ela, opinar, condenar, absolver, fazer parte, fica até o fim. Mas não tem som. Nada do que se diz aqui em Lucas que aconteceu lá, a gente está sabendo. Combinado? Ninguém sabe de nada. Porque não fora o fato de que o Evangelho de Lucas traz essa narrativa, o que tinha sobrado? Só um cenário mudo. Sem a narrativa de Lucas, há um cenário mudo. Olha para o cenário mudo. Jesus no meio. 2 malfeitores, um de cada lado. Você está de longe, não ouve nada, só vê a cena. Aí, de repente, um começa a falar. Aí o outro vira de quê? Aí o do meio. Aí vocês olhando. Ninguém ouviu nada. Se fosse um auditório evangélico, vocês já imaginaram as interpretações? Fosse de pastores, então, meu Deus. Isso aqui não tinha virado evangelho, tinha virado fofoca. Não tem som. Quais são as interpretações? Olhando essa cena de longe,
Agora, imagine com as suas categorias morais e religiosas o que teria sido aquela conversa. Se você não soubesse de nada e ficasse perguntando a si mesmo do que eles estão falando. O que você acha que ia rolar aí de interpretação? Um juiz cristão, olhando aquilo ali, ele ia dizer: já sei o que ele está dizendo. Palavras do Senhor Jesus para esses dois malfeitores: meus filhos, a lei é cega. Um pastor bem legalista ia dizer: não, o que ele está dizendo é: olha aí no que deu, hein? Olha o que dá viver assim. Um teólogo liberal iria fazer Jesus olhar para um lado e para o outro e dizer assim: fiquem calmos que está tudo bem. Um espiritualista iria dizer o seguinte: ele está confortando os irmãos, falando que na próxima encarnação vai ser melhor. Um pastor evangelista iria dizer: isto é que é filho de Deus, prega até na hora de morrer. Um budista iria dizer: ele está dando as suas últimas palavras de sabedoria, dizendo: meus filhos, aconselho-vos a impessoalidade. Esqueçam do eu. E agora, à medida em que a pessoalidade diminuir, cessará a dor e haverá o mergulho da consciência no mar cósmico. Um policial, olhando a cena, ia chamar o delegado e dizer: não estou gostando do papo desses três condenados, não sei o que é, mas estão conversando no mundo, devem estar aprontando uma fuga. Agora, diante disso, com que autoridade e com que categoria eu julgo e interpreto qualquer cena dessa vida? Não fora a palavra do Evangelho dizendo que conversa houve, honestamente me responda, com suas categorias morais, teológicas, sociais, culturais, interpretativas, o que você imaginaria para aquele diálogo? E é justamente nessa hora que surge o Jesus da gente. É na hora em que o Evangelho não põe palavras na boca de Jesus e que a gente vê apenas cenas distantes, que surge não o Cristo do Evangelho, mas o Jesus da nossa projeção. Graças a Deus Jesus falava. Porque se ele falasse pouco, sobrassem só cenas, certamente nós teríamos um outro Evangelho. Ele falando, explicando e vivendo, e interpretando, e encarnando, e demonstrando. Nós, ainda assim, temos um outro Evangelho. Agora imagine se não houvesse tudo o que há. A fartura, sobretudo, da informação que diz: não julguem, porque vocês vão julgar errado. E pior, o critério utilizado vai se voltar contra vocês, porque quando vocês julgam, vocês não estão apreciando a realidade, vocês estão só projetando o coração de vocês, nada além disso. Vocês só estão se revelando como flagrante, contando a historinha de vocês, trazendo o enredo de vocês para dentro de um cenário, só isso. E por último, Jesus traz a revelação de que é a fé que torna qualquer um santo diante de Deus, pois é pela fé que nós somos justificados. O que temos? Um ladrão no paraíso ou um santo no paraíso? É a pergunta que eu queria que você respondesse. Quem é que está no paraíso? É um ladrão ou é um santo? Me responda. Quem está no paraíso? É um ladrão ou é um santo? É um ladrão ou é um santo? Não estou sentindo convicção. É um ladrão ou é um santo? Seu sandão. Eu ouvi um sandão. Um sandrão. Sandrão quase ficou.
É o Sandrão que está no paraíso. Vamos encontrar o Sandrão no paraíso. O santo ladrão, cognominado São Sandrão. É ele que está lá. O que é extraordinário é a revelação que Jesus traz de que a fé torna qualquer um santo diante de Deus. Pois é pela fé que nós somos justificados e santificados. O que nós temos no paraíso? Um ladrão ou um santo, meus irmãos? E o que mudou tão dramaticamente naqueles 5 minutos? Não deu para subir escada nenhuma de joelho, ele estava pregado numa cruz. Não deu para fazer nenhum jejum, só foi um jejum de 5 minutos meritório, algumas horas rápidas. Não deu para fazer nenhuma beatice, nenhuma carolice, não deu nem para ser batizado. Não deu para ser catecúmeno de nada. O que operou essa mudança tão dramaticamente? É a nova criatura. Essa é que é a maravilha, esse é que é o milagre. Que não está disponível aos sentidos, nem aos juízos, nem aos tatos, nem às percepções. É terra santa. Isso aqui só está declarado no Evangelho para a gente poder ter o alcance, a compreensão da nossa não compreensão e do nosso não alcance e silenciarmos com temor e tremor diante de Deus. E trazemos no coração essa certeza de que se o ladrão fosse o filho do pai do pródigo, ele teria entrado naquela casa e estava dançando na festa que o pai deu para ele. Em outras palavras, na hora que a revelação chega e nós somos iluminados, não há necessidade que se interponha entre o dia de hoje e o dia da santificação, 1 década, 2, nem 3. Isso chega tudo junto. Na hora que a graça banha e derrama-se, que a luz vem, que o nosso caos é iluminado pelo amor de Deus, que os nossos olhos se abrem, o discernimento nos alcança, e a gente vê que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. O coração mergulha numa profunda quietude, a certeza total de que aquilo que ele deve, a certeza de quem ele é, não há nenhum escamoteamento, nenhuma tentativa de maquiagem, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma certeza imensa e inarredável de total inclusão na graça de Deus, e mais do que isso, aceitabilidade no paraíso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aqui tem tudo. Se os nossos olhos se abrirem e virmos o que está acontecendo aqui, certamente nunca mais veremos nem Deus, nem a nós mesmos, nem ao próximo, nem ao mundo, do mesmo modo, jamais, de forma alguma. Se essa compreensão entrar em nós, o que sobra dela? Primeiro, eu nunca mais me impressionarei com fachadas. Podia ser qualquer um aqui. Propositalmente são 2 ladrões para que seja mais escandalosa ainda a graça. É escandalosa a graça de Deus. E o olhar desse que nos olha é como fogo consumidor. Não se impressiona com os aparatos das nossas fachadas, das nossas pinturas, dos nossos tapumes, das nossas máscaras, das nossas caras, das nossas performances. Ele diferencia a essência do coração. E eu e você podemos hoje ter certeza de que, mesmo que seja a pior hora da vida da gente, pode ser que esse seja o fim de semana da falência de algum, do débito de outro, de perdas, de equívocos, de constatação de erros, de pecados, de culpas.
Você não tem que esperar nenhuma outra encarnação. Se a revelação bateu em você hoje, só olha e diz: lembra-te de mim. Não há quarentena purificatória. Se houve revelação, com ela chegou o perdão. E aí, pode ter certeza, você está indo para o paraíso. Quando chegar a hora do paraíso, mas como você não está pregado numa cruz, você vai voltar à vida para viver perdoado, limpo, tranquilizado, santificado, desendividado, justificado pela fé em Jesus Cristo. E quanto a nós, que essa seja uma tarde na qual Deus nos cure das nossas falsas interpretações, da nossa mania de colocar a palavra na boca dos outros. Tome cuidado com o que você fala, com o que você diz, com o que você julga, com o que você imputa, com o que você atribui. Vai voltar tudo em cima de você. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E se você não quiser ser julgado pelo seu próprio critério, não o aplique a ninguém. Passe batido, passe calado, passe em silêncio, passe calmo, passe em paz, passe deixando tudo nas mãos de Deus. Responda o que diga a respeito a você mesmo e não se meta no negócio de outrem, porque você não sabe. Você não sabe nada. Nada. Absolutamente nada. Bem-aventurados os que sabem que não sabem, porque eles saberão como saber no dia que começarem a aprender. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome juntos agora e Te bendizemos pelos segredos dos corações dos homens, por essas coisas que, se não estivessem escritas na Tua palavra, não estariam acessíveis aos nossos sentidos. Nem o melhor de nós conseguiria imaginar que por trás daquela cena havia redenção, graça, salvação, perdão e um ladrão santificado entrando no paraíso. Ninguém iria tão longe, só Tu, Senhor. Obrigado pela extensão dessa graça. Torna-nos perplexos na nossa ignorância e transforma a nossa ignorância em devoção, em adoração, em virtude, em silêncio. E perdoa os nossos pecados. Limpa a nossa alma hoje. E, por favor, aplica a Tua palavra ao coração doído hoje aqui. Aquele que chegou desistindo de si mesmo e, de repente, foi iluminado pela possibilidade de que o paraíso está aqui, à porta da cruz. Obrigado porque o Senhor nos trouxe ao lugar certo, na hora certa. Planta a palavra da vida em nós. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.